Ok, vamos lá, aula sobre ética. Fazer um mapeamento da teoria da moralidade, ou ética. Não precisa diferenciar uma coisa da outra. Espera-se que da boa intenção se siga uma boa ação, e da boa ação se siga um bom resultado, um bom efeito. E daí que existem três teorias éticas, historicamente, que situam alternativamente o locus primário do valor moral, ou na intenção do agente, ou no tipo de ação que é boa, ou então no efeito ou resultado ou consequência da ação. Uma vez que as coisas estão interligadas. Primeiro você tem o agente com as suas virtudes, com as suas intenções, depois ele produz a ação, que é um tipo de ação que exemplifica uma regra moral, e você tem os efeitos. O efeito intencionado, que é o resultado, que pode ser bom e pode ser mau. Então a ética tem a ver com essas três coisas. Agora, disso surgem três teorias éticas competitivas, embora talvez possam ser complementares ou dependentes uma da outra, a começar pela última, na minha opinião. Ética da virtude, ela se foca na intenção do agente, que passa a ser o locus do valor moral. As éticas deontológicas, eles se focam no tipo de ação que é boa e na regra que está sendo exemplificada na ação boa. Por exemplo, não mentir, não roubar, não matar, etc. Éticas consequencialistas, aquelas que se focam no efeito ou resultado ou consequência da ação, que pode ser bom, pode ser mal, nós queremos que seja bom. O primeiro tipo de ética, que se foca no sujeito e nas virtudes do sujeito, nas suas boas intenções, são as éticas da virtude. Essas éticas da virtude, essas são as mais antigas. Elas começaram com Platão e Aristóteles. Foram renovadas com Anscombe e MacIntyre no século XX. O que vale é a intenção, embora o inferno esteja cheio de boas intenções. O que vale são as disposições de caráter, os motivos, as intenções do agente, e que são as virtudes que possibilitariam, em princípio, a vida boa, a vida social boa. E para Aristóteles, por exemplo, a ação moral é aquela que não peca nem por falta, nem por excesso. Como ele diz, aprender a agir moralmente é como aprender a acertar flechas no alvo. Você pode, para ele, aprender isso. E ele tinha uma ética do meio termo. A virtude é a coragem, que está entre a covardia, que é a falta, e a temeridade, que é o excesso. Agora, existem virtudes não morais, como força de vontade, coragem, determinação, e virtudes morais, como bondade, senso de justiça, sinceridade, honestidade, lealdade. E todas elas estão intrinsecamente relacionadas, são interdependentes. Por exemplo, não vale muito você ter bondade se você não tem senso de justiça. Por exemplo, a mulher nazista, em 1940, que faz um bem para alguém, mas ela não tem senso de justiça, é uma boa pessoa. Não tem senso de justiça por tolice. É uma dona de casa, boazinha e boaçuda. Força de vontade ou coragem. Também não adianta muito você ser uma boa pessoa e não ter coragem, ou ter senso de justiça, mas não ter coragem, ou ter sinceridade e não ser uma boa pessoa, aquele sincero rude. Então as coisas estão interligadas. Devemos dissociar o valor da intenção do valor da ação. Um médico que passa um remédio que, por má sorte, faz mal ao paciente, tem uma boa intenção, embora a ação seja má.
Mas essa dissociação, ela é ocasional. Se ela fosse regra, nós teríamos que reavaliar o que chamamos de boa intenção. É a associação frequente entre bons resultados e certos traços de caráter que nos faz pensar em chamá-los de virtuosos. Finalmente, as qualidades morais das pessoas são variáveis. MacIntyre nota que, entre os gregos, a simples força física era uma qualidade moral. Agora, na modernidade, com a romancista Jane Austen, a constância, a estabilidade, a confiabilidade são valores morais importantes, porque as heroínas de Jane Austen, dos romances, elas começam assim, elas têm um senhor de 40 anos de idade que quer casar com elas, mas elas acham que o sujeito é velho, e era velho mesmo naquela época, e elas conhecem um jovem gavião de 20 anos de idade, mas até que elas se decepcionam, descobrem que ele tem não sei quantos amantes, etc. e tal, e acabam nas mãos desse velho senhor com o qual elas se casam. Ele é constante, ele tem constância, ele tem estabilidade, ele tem confiabilidade, que são as qualidades morais valorizadas por Jane Austen, uma mulher que nunca se casou. O casamento, segundo alguns críticos, para ela simbolizava nos seus romances a morte. Um outro exemplo é do garçom do veleiro milionário, cujos passageiros são obrigados a viver 10 anos em uma ilha deserta. Isso eu assisti quando criança, um filme. O veleiro era de pessoas bilionárias, mas acontece que ele cai numa tempestade e ele é todo quase destruído e acaba se chocando numa ilha, uma ilha deserta. E acontece que as pessoas se salvam, conseguem nadar até a ilha, e quem se demonstra o herói é o garçom do navio. O garçom que organiza tudo, e a partir daí eles passam a viver naquela ilha por 10 anos. Eles vivem lá e organizam uma sociedade com pequenas choupanas, etc., até que são resgatados. Mas quem comanda tudo isso passa a ser o garçom. Então as virtudes dos milionários, que talvez fossem virtudes de como ganhar dinheiro na bolsa ou o que for, elas desaparecem, e dentro dessas condições as virtudes do garçom, que é um sujeito forte, corajoso, inteligente, prático, são aquelas que valem. Então, isso para começar, sobre éticas da virtude, porque o que nos importará realmente serão as éticas utilitaristas.